Quinto tópico da introdução: o presente trabalho. Para facilitar a todos essa tarefa tão importante e essencial, embora por vezes descuidada, nós empreendemos o presente trabalho, que aqui oferecemos aos nossos confrades josefinos, aos nossos alunos e ex-alunos, aos nossos fiéis colaboradores e cooperadores e a todos os admiradores e amigos de São José Amarelo e da sua obra. É um trabalho que exigiu de nós muito tempo e muito esforço, unido à paciência e fadiga não pequenas, mas que também saiu para nós assaz, agradável e suave. Porque se tratava de pesquisar, reordenar e recompor num conjunto os preciosos ensinamentos do nosso venerado fundador. Escreve São João Crisóstomo no prefácio do seu comentário às Epístolas de São Paulo. Cheios de afetuosa admiração por esse homem, jamais abandonamos a leitura e o estudo das suas obras, já que quando alguém ama de verdade, esforça-se por conhecer com solícito empenho tudo o que diz respeito à pessoa amada. Aquilo que de si afirma São João Crisóstomo a respeito de São Paulo, podemos afirmar também nós no que concerne ao nosso caríssimo fundador. Consequentemente, fizemos como um paciente arqueólogo, o qual, havendo descoberto as ruínas de um templo, ou de uma casa real, ou de um artístico palácio, põe-se a examinar toda aquela caliça, e após ter encontrado de uma parte esteios e colunas, de outra arquitraves e captéis, aqui um muro ainda em pé, ali uma parede com afresco, por toda parte cacos e fragmentos, começa a limpar e a reordenar todo o material, e depois, à custa de investigações laboriosas e pacientes, de muitas tentativas e retentativas, esforça-se para reconectar cada coisa e consegue finalmente reconstruir, ao menos nas linhas essenciais, o esplêndido edifício de antes. De fato, tudo o que nos resta da doutrina espiritual de Dom Marelo encontra-se espalhado e disperso, em forma de inúmeros fragmentos, nas muitas cartas, em pouquíssimos outros seus manuscritos e nas notas de algumas pessoas que tiveram a fortuna de ouvir a sua pregação ou de serem dirigidas por ele no caminho do bem. Sem dúvidas, o nosso fundador tinha na sua mente um conceito completo, ordenado e orgânico da doutrina da perfeição, conceito no qual se inspirava todo o seu ensinamento. Embora, em força das circunstâncias, um tal ensinamento devesse resultar fragmentário e ocasional, e os seus ouvintes só o pudessem ouvir e recolher por trechos e fragmentos, servindo-se depois, segundo a necessidade e as circunstâncias, sem preocupar-se de fazer aquela síntese e aquela coordenação das partes, que era bem clara e nítida na mente do mestre. Ora, essa síntese orgânica, essa coordenação e fusão das várias partes espalhadas e disseminadas em tantos documentos, nós nos esforçamos para realizar com o presente trabalho, depois de ter pesquisado, polido e sempre conservado, ou melhor, polido e agrupado os vários fragmentos, os quais, se nos foram sempre conservados intactos na substância, sofrerão, porém, muitas vezes alterações não leves na forma, como se pode facilmente observar comparando os ensinamentos contidos nas cartas e nos outros escritos de Dom Marelo com aqueles que nos chegaram através de anotações e memórias de seus discípulos. No primeiro caso, a forma reveste o conteúdo de maneira apropriada, vivaz, a miúde e também brilhante. No segundo caso, ela é por vezes rústica, apagada ou imprópria, por vezes até incorreta. Mas, sapientes que na doutrina espiritual o que conta não é tanto a aparência e a forma exterior, quanto a substância que se esconde por baixo, nós, mais do que lamentar a perdida beleza da forma, alegramo-nos pela substância que nos foi providencialmente conservada e que aqui apresentamos para conhecimento e prática de todos, religiosos e fiéis, pondo-a em relação com os ensinamentos dos santos e dos mais insignes mestres da vida espiritual, cujas obras citamos a miúde e fartamente, seguros que, de tal confronto,
a doutrina do nosso fundador nada teria perdido, mas resultaria maiormente iluminada, valorizada e confirmada. Último tópico, o nosso pão. Embora, como já se observou, o ensinamento espiritual do nosso venerado fundador tenha sido ministrado e recolhido de maneira ocasional e fragmentária, todavia, há nele tanto que basta para formar um tratado completo de espiritualidade e para guiar na via da perfeição cristã qualquer categoria de pessoa, seja ela religiosa ou secular. Naturalmente, ele é em primeiro lugar destinado às almas que cultivam a vida de perfeição e, sobretudo, aos discípulos e filhos espirituais de Dom Marelo. A eles, por isso, nós quereríamos repetir em particular aquilo que dizia às suas filhas religiosas Santa Francisca de Chantal, a propósito dos ensinamentos de seu fundador e pai, São Francisco de Sales, que foi bispo de Genebra. Nos entretenimentos de Sua Excelência, escrevia ela: há tudo aquilo que se pode desejar para a perfeição. Essa doutrina é admirável. Fazei ler, recomendava a Madre de Châtel, o entretenimento sobre a regra e tudo o que nos resta de Sua Excelência. Eu não encontro nada melhor para alimentar o espírito do nosso Instituto. Apegai-vos fortemente, escrevia uma outra madre, aos conselhos que estão nos entretenimentos. Lede-os assiduamente e fazei com que os leiam as religiosas. Estamos tão providas de instruções da parte de Sua Excelência. Assim declarava ela ainda a Madre Favre, que quase não acontece caso algum que não esteja previsto e resolvido nos entretenimentos. Vivamos, portanto, de nosso pão, por certo é o melhor para nós. Fazendo aqui um adendo, entretenimentos era um escrito de São Francisco de Sales. Esta é precisamente a recomendação que nós quereríamos dirigir aos nossos confrades, alunos, cooperadores, como também a todos os que pretendem colocar-se na escola de São José Marelo. Vivamos o nosso pão, isto é, inspirando-nos naquela doutrina espiritual que nos deixou por herança o nosso fundador e pai. É certo e melhor para nós, porque a mais conforme ao nosso espírito, a mais adequada às nossas necessidades, a mais salutar para as nossas almas, enquanto é em si mesma de tanta excelência e sublimidade, que não teme o confronto com a doutrina dos mais iluminados e sábios mestres de espírito de todos os tempos. É uma doutrina muito elevada, enquanto tende a levar as almas aos mais cimos da perfeição, e ao mesmo tempo, uma doutrina acessível a todos, porque não é nem unilateral nem exclusiva, mas se dirige a todas as almas em qualquer estado ou condição espiritual em que se encontrem, e põe os seus ensinamentos ao alcance de todos, adaptando-os à capacidade e às possibilidades de cada um, como aponta, utiliza e põe à disposição de cada um todos os meios de santificação com que Jesus Cristo enriqueceu a sua Igreja. É precisamente como a doutrina contida no Santo Evangelho que, por um lado, eleva-se tanto a ponto de fornecer sempre novas metas aos esforços e às inspirações, mesmo das almas mais eleitas, e, por outro, abaixa-se tanto a ponto de suscitar as esperanças e solicitar os esforços até dos pecadores mais miseráveis. É o ensinamento teórico e prático daquela santidade que nós admiramos em Jesus Cristo, o mestre e o modelo de todos os cristãos e que praticou Dom Marelo mesmo, o qual tão bem a caracterizava quando dizia: não deve ser a nossa uma santidade exclusiva, afetada e indiscreta, como a daqueles que quereriam que todos fossem como eles. A verdadeira santidade deve ser doce, acessível, universal e múltipla. Deve estender-se a todos os indivíduos, adaptar-se a todos os estados e a todas as condições, e não restringir-se ao cerco de uma bondade exclusiva e forjada à nossa maneira, que não é conforme ao Espírito de Jesus.